Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Walking Dead, o líder do apocalipse. Capítulo 131. Primeiro contato com o hospital. Preciso de um médico. Socorro! Jason fechou os olhos, tentando manter a paciência enquanto observava o comportamento de Merle ao seu lado. A princípio, ele havia considerado não levá-lo, pelo menos não durante as conversas iniciais com aquelas pessoas, mas sempre é preciso alguém imprevisível para distrair o oponente. Ah, droga, isso não era para ser um hospital público? Socorro, me sinto tão drogado. Merle agarrou-se a um cano de metal enquanto colocava a língua para fora entre as frestas. Bob, que estava à sua direita, olhou para ele como se estivesse realmente doente. A bem da verdade, quem não estaria doente hoje em dia com pedestres vagando pelas ruas? Bang! Naquele momento, logo após Jason falar e Merle começar a gritar, Dawn saiu correndo da entrada principal do hospital, seguida por quase uma dúzia de policiais. Em um instante, cerca de 10 deles ergueram suas armas ao avistar um homem mostrando a língua como um cachorro. Um homem de pele escura com uma expressão envergonhada e outro com os olhos fechados, todos parados do lado de fora da entrada. À primeira vista, o homem de olhos fechados parecia o mais calmo e sereno dos três, então presumiram que ele fosse o líder. Ao abrir os olhos, observou os policiais apontando suas armas para ele, sem demonstrar o menor traço de tensão em seu olhar indiferente. Ah, calma aí, oficiais. Acho que está na hora de me apresentar. Sou Jason, comandante do exército operando em Atlanta. Vamos lá, não precisam ficar tão nervosos. Não pareço simpático o suficiente? Dawn olhou para Jason. Seus olhos percorreram seu uniforme, que claramente pertencia ao exército, mas ela não queria demonstrar nenhuma emoção ao encontrar um soldado. Primeiro, olhou para os que a acompanhavam e, em seguida, caminhou lentamente em direção ao homem que se autodenominava Jason. Ah, você e eu poderíamos ter um relacionamento muito mais profundo, disse Merle, dando um passo para o lado e lançando um sorriso cínico para Dawn, a mulher de aparência durona. Os olhos de Jason se arregalaram ao pensar em Merle com aquela policial. Seria definitivamente um relacionamento explosivo. Sem dar mais atenção a Merle, ele se concentrou em Dawn. Não havia hesitação no rosto de Dawn. Ela caminhou até os 3 homens que alegavam ser do exército, e embora ouvisse os comentários irritantes de Merle, não queria agir precipitadamente sem verificar suas identidades. Seu tom era respeitoso, mas ligeiramente duvidoso. Você é mesmo do exército? Dawn desviou o olhar para Merle, que sorriu para ela, mostrando os dentes amarelados, e então olhou de volta para Jason. Como posso saber se o que você está dizendo é verdade? Pelo seu uniforme, deduzo que você é um policial, e já que estamos conversando, presumo que você também seja o responsável por manter este lugar seguro, junto com as pessoas sob seu comando. Jason gesticulou em direção aos policiais e fez uma pequena reverência. Estou certo? Dawn encarou em silêncio. Ela teve que admitir que o homem era muito observador e parecia sempre manter o controle, então deu um passo para trás e disse, minhas desculpas, comandante. Meu nome é Dawn Lerner. Nunca pensei que conheceria um comandante tão jovem. Diante do comentário, Jason deu um sorriso modesto e respondeu. Bem, com a cadeia de comando rompida, alguém tinha que assumir o controle da situação. Estamos atualmente recuperando as áreas ao redor de Atlanta. Jason não tinha pressa em entrar no hospital. Suas palavras eram claras e dignas de um comandante. E de fato, ele tinha. Ele também era o líder da comunidade da SCT. Você pode estar confuso. Ouvi dizer que o maior hospital de Atlanta e da Geórgia acabou nas mãos de alguns policiais. Meu pessoal planeja assumir o controle da área ao redor desta instalação, considerando o quão bem equipada ela é. Mas provavelmente não deveríamos falar sobre isso aqui, não é? Trouxemos comida e suprimentos básicos para que você possa se recuperar enquanto conversamos sobre o que vai acontecer a seguir. Depois de dizer isso sob o olhar atento de todos, ele fez alguns gestos com as mãos para indicar que deveriam segui-lo. Um pouco hesitantes, algumas pessoas começaram a caminhar com Jason e seu grupo. Então Jason olhou para Bob, que entendeu imediatamente, deu um passo à frente e bateu na escotilha do trailer modificado. Com um estrondo estridente, a porta se abriu, revelando o que havia dentro. Todo tipo de comida, remédios e água. Tudo isso coletado durante a viagem. Eles tinham seus próprios suprimentos, então não havia problema em entregá-los às pessoas no hospital. Afinal, eles logo se tornariam membros da comunidade do SCT. Vários policiais se aproximaram, atonitos, ansiosos para se aproximar e pegar os suprimentos. Esses suprimentos básicos eram exatamente o que eles precisavam desesperadamente, especialmente agora que os recursos estavam ficando mais difíceis de encontrar em Atlanta. Esse estoque era uma dádiva divina. Jason notou facilmente o brilho de ganância nos olhos deles. Era normal para qualquer sobrevivente hoje em dia. Ele ignorou e disse, por enquanto, vocês podem levar esses suprimentos como apoio. Se estiverem aqui, provavelmente já notaram um abrigo sendo montado não muito longe daqui. Todos lá fazem parte da minha comunidade que estamos protegendo no momento e não nos faltam necessidades básicas. Caminhantes. Naquele momento, Jason virou o olhar e viu um zumbi se aproximando lentamente à distância. Sentindo os olhares nervosos, estendeu a mão, apontando para o zumbi. Os policiais pensaram que ele estava fazendo gestos estranhos, mas no segundo seguinte, a cabeça do zumbi explodiu e uma nuvem de sangue escuro se dispersou no ar. O tiro ecoou pelos prédios, e todos se abaixaram ou olharam ao redor, tentando ver de onde veio. Mas foi inútil. Nossa, que tiro incrível, disse Merle, sorrindo para os policiais.
Eles agora olhavam para Jason com medo evidente. Jason apertou um botão no peito e disse: "Belo tiro, John. Foi impressionante." "Era o Sasha, senhor." Uma voz respondeu pelo rádio. Sasha estava aprendendo rápido. Sob a orientação de John Seda, ela se tornaria uma ótima atiradora de elite. Jason levantou as mãos para acalmar a todos. "Bem, já estamos aqui há um tempo. Não seria melhor conversarmos dentro do hospital enquanto seu pessoal descarrega os suprimentos?" Ao contrário dos outros, o rosto de Dawn estava sério. Para ela, reabastecer suprimentos não era o principal problema. As pessoas à sua frente eram definitivamente militares, mas ela ainda não tinha certeza se eram boas ou más. "Você tem razão. Ficar muito tempo lá fora pode ser exaustivo. Vamos entrar", Dawn finalmente disse, depois de pensar bem. "Nós a seguiremos, Dawn. Estaremos atentos às suas necessidades." Jason deu um passo à frente, seguido por Merle e Bob. Os policiais seguiram em direção aos suprimentos e encontraram Glenn, de óculos escuros, observando-os com um sorriso. Eles retribuíram o sorriso e o cumprimentaram antes de começarem a trabalhar. Enquanto isso, em um prédio a centenas de metros de distância, o grupo de Daryl começou a se movimentar ao perceber que não havia ataques. De acordo com o plano, eles deveriam se encontrar com Glenn e estar prontos para fornecer reforços, se necessário. Alguns deles atravessaram rapidamente os prédios e chegaram ao trailer modificado, enquanto outros afastaram os caminhantes que se aproximavam. "Estão todos bem? Acabei de ouvir tiros." Therese ficou em cima do trailer e olhou para seus companheiros de equipe. Sasha balançou a cabeça, deu um tapinha nas costas dele e disse: "Estamos bem, sem ferimentos." Enquanto o grupo se reunia, aguardando novas ordens, o trio já havia entrado no hospital. Jason, seguindo a oficial Dawn, observava tudo ao seu redor. A cada passo analisava a situação e cumprimentava aqueles que percebiam que eram militares. Dawn, não querendo perder o controle, acelerou o passo, mas não importava quantas vezes ela tentasse apressá-los, o trio não acelerava os passos. "Aqui está. Um pirulito grande e doce, pode ficar com ele", disse Merle com um sorriso largo. "Obrigada, vovô", murmurou uma garotinha, olhando para ele com os olhos marejados. "HMPH, garoto maldito." Merle resmungou, irritado por ser chamado de vovô. Finalmente, quando chegaram a uma sala que parecia uma sala de conferências, Dawn abriu a porta e encontrou um paciente de camisola de hospital limpando a sala. Ela olhou para a paciente e balançou a cabeça em direção ao corredor, sinalizando para que ela saísse rapidamente. A mulher rapidamente recolheu as ferramentas do chão e saiu. Ao passar por todos, ela olhou para Jason com surpresa. Eles eram claramente soldados. Mas então olhou para os policiais e saiu sem dizer uma palavra. Ao vê-la perder tempo, Dawn não pôde deixar de repreendê-la em voz alta. "Escute, por que você está nos fazendo perder tempo?" Capítulo 132 A Verdade do Mundo. Quando a mulher olhou para ele, Jason viu vários ferimentos no rosto dela, todos cobertos com gaze e esparadrapo. Muitos dos hematomas e ferimentos eram recentes, visíveis nas partes expostas da pele. Não era preciso ser um gênio para perceber que eram causados por espancamentos, algo que Jason compreendia parcialmente. No entanto, era cedo demais para agir logo após a chegada. Jason sabia que não era o momento certo para lidar com os problemas de todos, mas após observar os policiais, decidiu agitar um pouco as coisas. Tomada a decisão, Jason estendeu a mão para ajudar a mulher a sair e em tom frio perguntou: "Espere um minuto, o que são todos esses ferimentos no seu rosto? Alguém aqui está te dando trabalho, ou as pessoas nesta sala te batem com frequência?" Instintivamente a mulher tentou soltar o braço, mas Jason a segurava com muita força. Ela se debateu um pouco, mas não conseguiu se soltar. Olhou ao redor em pânico e finalmente fixou o olhar em um policial parado atrás da porta. Jason imediatamente se virou para onde ela estava olhando, apontou para o policial e exclamou: "Então foi você quem bateu nessa mulher." O policial olhou friamente para a mulher ao lado de Jason, e quando estava prestes a falar, Dawn de repente levantou a voz e gritou: "Saia, agora! Não me interrompa!" Jason retrucou com uma expressão gélida enquanto olhava para a policial antes de soltar um suspiro. Quando a situação estava prestes a piorar, ele soltou a mão da mulher e, aproveitando a distração causada por Dawn, discretamente colocou um bilhete no bolso dela. Ignorando o olhar levemente ansioso de Dawn, Jason olhou ao redor da sala e então fixou os olhos no policial lá atrás. "Sabe", ele disse calmamente, "estou acostumado a detectar bombas relógio, do tipo com temporizadores que podem disparar a qualquer momento." Dawn e os outros oficiais começaram a ficar nervosos. Ninguém sabia ao certo do que aquelas pessoas eram capazes, mas eles precisavam reconquistar a confiança dos soldados. "Senhor, parece que algo aconteceu além da minha supervisão. Prenda o policial Ramon. Parece que ele agrediu um civil." Dawn ordenou rapidamente. "Acho difícil acreditar que, depois de um ano inteiro aqui, algo assim tenha escapado da sua supervisão. Mas comparados ao que estamos prestes a discutir, esses detalhes são insignificantes", respondeu Jason após um momento. Enquanto o policial estava algemado, Jason encontrou uma cadeira e sentou-se em silêncio. "Comandante, peço desculpas por este infeliz incidente. Agora, podemos conversar sobre o que está acontecendo lá fora? Todos aqui estão ansiosos por notícias", disse Dawn, demonstrando interesse. Após uma breve pausa, Jason tirou um mapa do colete e o abriu sobre a mesa em frente a Dawn, fazendo com que todos se reunissem ao redor. O que viram os confundiu. Muitos não entendiam o que o mapa mostrava. Dawn hesitou por um momento, depois disse: "Shepard e Lawson, vocês dois podem ficar."
Os outros, saiam por enquanto. Jason sabia um pouco sobre os dois. Shepard era a policial que Rick havia capturado e trocado na história original, e Lawson era o homem que enganou Sasha e depois foi baleado por Rick. Ao comando de Dawn, vários oficiais olharam para Lawson antes de saírem da sala, um por um, até que apenas ele assentiu em reconhecimento. Jason percebeu claramente que Dawn não estava satisfeita. Havia uma disputa de poder entre ela e Lawson, com sutis desafios à autoridade, embora eles não pudessem discutir abertamente devido à presença de Jason e seu grupo. Ignorando esses detalhes, Jason viu Merle observando os dois policiais atentamente, pronto para agir se necessário. Depois que todos estavam sentados, exceto Bob e Merle, Jason os cumprimentou brevemente e apontou para o mapa na mesa. Ele tirou vários cartuchos de fuzil de um dos bolsos e os colocou em diferentes pontos do mapa, que mostrava principalmente Atlanta. Todos se concentraram em onde ele colocou as balas, ainda sem saber o que representavam. Assim que o último cartucho foi colocado, Jason olhou para eles e explicou. As balas representam os locais onde os abrigos que lidero estão operando atualmente. Alguns estão em constante expansão, outros ainda estão avaliando a situação. As áreas sem balas. Não se sabe se ainda há alguma ordem lá. Os três ficaram paralisados. As pálpebras de Dawn tremeram rapidamente e seus lábios tremeram ao pegar um dos cartuchos. Como tudo pode ter desaparecido? Você está mentindo. Isso é impossível. Exclamaram quase em uníssono. Dawn conteve a descrença, ainda desesperada para aprender mais sobre o mundo exterior. Jason entendia a confusão deles. Alguns tinham uma mentalidade fechada, forçando-se a permanecer naquele lugar, esperando por ajuda. Aquilo lembrava do abrigo do governador. No entanto, ao contrário daquele, este lugar ainda tinha esperança. Por isso ele disse, mesmo que eu não quisesse admitir, muitos soldados e oficiais de alta patente abandonaram seus postos ou morreram. Ele suspirou e acrescentou, Atlanta foi impiedosamente bombardeada pelos militares. Foi parte da Operação Cobalto, mas claramente não ajudou muito. Alguns de nós desobedecemos a essa ordem e agora estamos lutando lentamente para retomar o controle da cidade. Pesquisamos o vírus, mas agora é tarde demais para desenvolver uma cura que funcione imediatamente em humanos, continuou ele, mostrando um pequeno frasco de vidro. A única coisa que os cientistas conseguiram criar foi esta vacina, que ainda não está pronta para testes em humanos. Nesse ponto, Jason exagerou um pouco a situação, mas não mentiu. Ele disse a verdade, apenas com um toque dramático. Dawn tremia. Tudo pelo que ela lutara parecia ruir. Se o que Jason dissera fosse verdade, a humanidade enfrentaria um fim sem precedentes. Jason sabia que, apesar de sua natureza controladora, Dawn se importava com os sobreviventes. Seu objetivo era protegê-los até o fim do apocalipse. Ela se mostrava dura, mas por dentro era uma mulher medrosa, cheia de dúvidas sobre seu papel como líder. Ela até permitia que seus oficiais agissem como bem entendessem. Desde que Jason chegou ao hospital, ele planejava mudar tudo isso. E isso era só o começo. Por outro lado, Dawn estava começando a acreditar em suas palavras, aceitando lentamente a verdade. Como podemos confirmar que o que você está dizendo é verdade? Perguntou Dawn, claramente nervosa. Jason olhou para ela e disse, você será transferida para um dos abrigos estabelecidos em Atlanta. De agora em diante, este hospital é território da minha comunidade, e suas operações, juntamente com seu pessoal, serão assumidas pelo exército. Todos vocês serão avaliados para determinar sua condição. Vamos analisar suas mentes e descobrir o que vocês têm feito aqui. Dawn hesitou. Ela encarou Jason por um longo tempo, mas não conseguiu detectar nenhum traço de desonestidade. Tudo o que pôde fazer foi olhar para Lawson em busca de apoio. Lawson também parecia estar imerso em pensamentos. Finalmente, olhou para Dawn, e ambos trocaram um entendimento silencioso. Dawn se virou para Jason e perguntou, Comandante Jason, podemos discutir isso em particular? Claro. Embora eu não tenha certeza do que exatamente você quer discutir, não tenha pressa. Mas não se esqueça, você não tem muitas opções. Vendo a incerteza estampada em seus rostos, Jason assentiu calmamente. Sabia que poderiam duvidar de que ele realmente pertencesse ao exército, especialmente porque depois de um ano, tal autoridade não era particularmente útil ou confiável. Dawn não hesitou mais. Levantou-se e saiu da sala com Lawson, deixando Shepard para trás. Jason não tinha interesse em falar com ela. Dawn e Lawson saíram para o corredor e olharam ao redor. Alguns policiais estavam por perto. Então, eles se entreolharam. Quando Dawn estava prestes a falar, Lawson interrompeu. Sem pensar muito, Lawson disse, você acha que as palavras deles são críveis? Se eles realmente têm um abrigo e estão tomando Atlanta para transformá-la em uma zona segura, definitivamente deveríamos nos juntar a eles. Mas ainda há a questão da confiança. Ao ver que Lawson falou primeiro, a expressão de Dawn pareceu relaxar um pouco. Ela respondeu, ainda incerta. Acho que como ele veio diretamente até nós, é improvável que seja mentira. Mas o que ainda me incomoda é a presença dele, porque um comandante lideraria toda essa operação sozinho. O que devemos fazer? Dawn pensou rapidamente e após um momento, levantou a cabeça e disse a Lawson, só há uma coisa que podemos fazer, avaliá-los por um tempo e oferecer nosso total apoio. Se as coisas forem realmente como ele diz, certamente estaremos melhor sob a proteção do exército. Capítulo 133 A proposta. Na sala, Merle estava em um canto segurando um fuzil de assalto. De vez em quando, ele podia ser ouvido assobiando enquanto mantinha os olhos fixos na policial.
Bem em frente a Jason, Shepard estava sentada com uma expressão ligeiramente nervosa, sentindo que a situação era profundamente perturbadora. Ela ouvirá a conversa anterior e, com base no que fora dito, aquelas pessoas eram soldados. Isso significava que deveriam estar mais a par do que estava acontecendo no país. Posso compartilhar meus pensamentos com você? Jason perguntou enquanto olhava para a policial. Claro! Amanda Shepard não entendia bem como Jason queria se comunicar com ela, ou por que então assentiu levemente, sem pensar muito no assunto. Ao ouvir o aceno de Amanda, Jason sorriu levemente e perguntou: por que diabos estamos fazendo isso agora? O que? Quem vocês pensam que são para desperdiçar meu tempo assim? Parece que seu pessoal é bem arrogante, achando que tem o privilégio de ir lá e verificar se o que eu disse é verdade ou não. E considerando que muitos dos policiais aqui aparentemente abusam dos sobreviventes, eu deveria mesmo dar esse privilégio a vocês ou simplesmente resolver as coisas imediatamente? Jason sentiu como se tudo aquilo fosse um jogo. Quem essas pessoas pensavam que eram? Ele tinha acabado de mencionar que era militar, certo? Se seu equipamento e suas palavras não fossem claros o suficiente, então aquele lugar tinha um sério problema de compreensão. Não abusamos de nenhum sobrevivente, senhor. Estamos com eles desde que os militares bombardearam Atlanta. Como pôde dizer uma coisa dessas? Amanda fez o possível para defender a reputação de seus colegas policiais. Dawn pode ser a líder deste grupo, mas está claro que ela não pode controlar os policiais alocados neste hospital. Admiro que você tenha reunido sobreviventes, mas isso não apaga seus outros crimes. E eu aqui achando que eu era o diabo sobrevivente. Que coragem a polícia teve antes mesmo de tudo isso ir para o inferno, não é mesmo, Bob? Merle voltou a olhar para Bob, que estava em silêncio. O quê? Bob estava perdido em pensamentos e não ouviu a pergunta de Merle, então respondeu quase distraidamente. Viu? Meu amigo Bob sofria de racismo. Não basta saber que quem tem distintivo é o bandido? Que droga, mesmo nos filmes, vocês nunca foram os mocinhos. Eu não sofri racismo. Bob olhou para Merle e tentou negar o que ele tinha acabado de dizer, mas já era tarde demais. Bem, acho que isso não importa. Pegue a arma do nosso amigo aqui, Merle. Jason balançou a cabeça e suspirou. Claro, vou pegar a arma do nosso querido companheiro. Escute, é melhor não contar isso a ninguém. Se contar, as coisas vão ficar sangrentas. Depois de desarmar Amanda Shepard, Merle balançou a cabeça, um pouco decepcionado. Amanda, por sua vez, olhou para Jason em choque. Não importava o que ela dissesse, Jason acabará de revelar um vislumbre do que estava pensando enquanto Dawn não estava por perto. Como eu disse antes, sou bom em detectar bombas relógio, e há muitas aqui. Todos vocês serão transferidos para uma instalação assim que meu pessoal chegar. Descobrirei o que fizeram e serão punidos de acordo. Esta é a segunda chance de vocês. Ao ver que ninguém mais dizia nada, Jason apenas suspirou e parou de falar. Sabia que perder tempo ali não era o ideal em sua situação atual. Com lugares para ir, Jason tirou um rádio do peito e informou Shane do ocorrido. A base de Shane ficava mais perto do hospital e poderia chegar em cerca de 8 minutos se a viagem corresse bem. A base de São Valdez, que era uma instalação militar de primeira classe, ficava mais ao sul e a viagem poderia ser muito mais longa e complicada. Então Jason preferiu não incomodá-lo. Mas você poderia me ajudar a garantir que ninguém se machuque. Poderia fazer isso por mim? Os olhos de Jason se fixaram em Amanda Shepard, perguntando-lhe com um olhar intrigado. O que você precisa que eu faça? Perguntou Amanda com uma expressão complicada. Ela sabia melhor do que ninguém que seus colegas agiam como bem entendiam e ninguém podia impedi-los. No começo foi difícil testemunhar, mas depois de um tempo ninguém disse nada, tornou-se algo oculto. Agora que alguém havia chegado alegando que poderia ajudar a todos, ela definitivamente concordaria em resolver o problema sem derramamento de sangue. Merle, que havia pegado a arma de Amanda, deu um passo à frente, colocou a pistola de volta na mesa e disse: é fácil. Basta fazer uma lista dos policiais problemáticos, e nosso pessoal cuidará de prendê-los. Jason assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Merle e olhou para Amanda, aguardando sua resposta. Isso era muito mais fácil de resolver do que o problema com o governador. Nenhum dos policiais ali era completamente maligno, e com algum tempo sob o treinamento do cabo Ryan, eles poderiam se tornar confiáveis novamente. Com a expansão das bases, Jason precisava estabelecer 3 tipos diferentes de forças mais sofisticadas. A comunidade precisava de policiais, soldados e combatentes que pudessem eliminar os zumbis usando armas brancas. Esses policiais seriam definitivamente úteis para começar a implementar esse plano. Afinal, a ajuda e a experiência deles seriam muito valiosas. Quanto a como tudo se desenrolaria, Jason havia considerado apenas superficialmente. Se você prometer que meus companheiros não sofrerão nenhum dano, eu posso fazer isso por você. Só não quero que ninguém se machuque, disse Amanda Shepard com uma expressão conflituosa. Ela estava claramente fazendo isso para evitar um confronto maior. Ninguém vai morrer, eu juro. As palavras de Jason eram sinceras. Então ele olhou para Bob, que assentiu e entregou um caderno para Amanda anotar os nomes. Depois de um tempo, Amanda lhe entregou a lista e com um olhar rápido, Jason passou o papel para Bob para que ele pudesse notificar as pessoas do lado de fora da prisão para lidar com os indivíduos perigosos imediatamente. Um pouco depois, Dawn e Lawson entraram na sala, olhando ao redor com expressões levemente curiosas. Imediatamente olharam para Amanda e quando ela assentiu, entraram e sentaram-se em frente a Jason. Desculpem a demora.
Precisávamos verificar se deveríamos confiar em suas palavras. Hoje em dia muitas pessoas se desviaram, e se quisermos que todos aqui fiquem bem, precisamos pensar bem, disse Dawn com um sorriso um tanto hostil. Nem entendi. Jason olhou para a porta e disse, sinto muito, mas preciso ir ao banheiro. A refeição de ontem à noite deve estar me incomodando o estômago. Ha ha ha. A risada rouca de Merle rompeu do canto da sala. Incapaz de recusar, Dawn assentiu e disse, os banheiros ainda estão funcionando. Lawson vai te mostrar o caminho. Depois de se levantar, Jason caminhou em direção à porta, seguido por Lawson. Uma vez lá fora, Jason disse, não precisa me escoltar, só me diga onde fica. Sim, vá até o fim, e depois vire à direita, disse Lawson sem pensar muito. Obrigado. Já volto. Depois de falar, Jason estendeu a mão para apertar a de Lawson e seguiu em frente. Com passos lentos, seguiu pelo corredor em direção ao banheiro. Lawson, um pouco hesitante, seguiu logo atrás. Jason caminhava sem preocupação, mas o grito de uma mulher o fez parar de repente. Os gritos vinham de uma sala bem ao lado daquela por onde ele estava passando. Ele suspeitava aqueles olhos do policial algemado eram demoníacos, e se os policiais ali estivessem por dentro do que estava acontecendo, com certeza o deixariam ir. O que estava acontecendo agora não era surpresa. Jason se virou e abriu a porta sem hesitar. Muito antes que Lawson pudesse impedi-lo, Jason já havia entrado na sala, e o que ele não viu foi a expressão fria no rosto de Jason. Quando a porta se abriu, um grito alto ecoou pelos corredores. O grito de uma mulher fez com que muitas pessoas saíssem correndo de seus quartos e olhassem na direção de onde vinha. Muitos dos policiais pareciam familiares, mas seus rostos estavam pálidos. No quarto onde Dawn estivera, a comoção também foi ouvida. Naquele momento, ela abriu a porta e ao virar a cabeça, tudo o que viu foi Lawson correndo em direção a um quarto, e seu coração disparou. Ela imediatamente sentiu que algo não estava certo e saiu correndo da sala também. Merle e Bob trocaram olhares. Depois de pegar o rádio e informar as pessoas do lado de fora, Bob se virou para Amanda e disse, querida, se você quer evitar derramamento de sangue, é melhor nos apoiar nisso. Ao ouvir isso, Amanda assentiu e correu com eles em direção à saída. Assim que Dawn entrou na sala, ficou horrorizada com a cena. Jason estava em cima de um homem chamado Licari, e seus punhos batiam no rosto do homem repetidamente. Enquanto isso, Lawson tentava puxar Jason, mas seus esforços eram em vão. No canto da sala, uma mulher desgrenhada chorava enquanto se encolhia. Dawn não precisou perguntar o que tinha acontecido, mas, forçada a agir, sacou a arma e apontou para Jason, gritando, pare, ou eu atiro em você. Jason se virou levemente, sua expressão cheia de raiva, e disse para Dawn, é melhor você olhar para trás. Capítulo 134 Palavras honestas. Dawn olhou para trás e viu que Merle e Bob haviam saído da sala logo atrás dela. Seus rifles já estavam apontados para sua cabeça. Mas Dawn não estava nervosa porque percebeu que quase todos os policiais que estavam lá fora descarregando suprimentos doados estavam agora no corredor, apontando suas armas para Jason e seu grupo. Sentindo-se um pouco mais segura, Dawn se virou para Jason, que não parava de se mover, e avisou, comandante Jason como soldado. E no interesse de depositar nossa confiança em você e seu povo, pare agora mesmo. Jason sorriu, olhou para Dawn e disse, eu já te disse, olhe para trás. Por favor, você está brincando agora? Só são 3 de vocês. Todos, larguem as armas agora mesmo. Antes que Dawn pudesse terminar a frase, foi interrompida pela voz de comando de John Seda. Naquele momento, os olhos dos policiais atrás de Dawn se voltaram para o corredor e, ao olharem, viram pessoas entrando com armas. Enquanto tentavam contar quantos vinham pelo corredor, os policiais na frente de Dawn se afastaram. E o grupo que entrava era liderado por um homem de cabelos compridos segurando uma besta. Logo depois, mais e mais pessoas apareceram, todas fortemente armadas. Embora os indivíduos fossem diferentes, havia algo inconfundivelmente semelhante entre eles, seus equipamentos. Eram extremamente avançados. A maioria usava equipamento militar padrão, quase idêntico ao usado por Jason e seu grupo. Não havia necessidade de perguntar quem eram essas pessoas. Dawn entendeu na hora. Ela praguejou em silêncio. Definitivamente havia cometido um erro. Então, perguntou ao grupo de policiais ao seu lado. Ele não estava preso há pouco? Que diabos vocês fizeram? Daryl deu um passo à frente e disse, não precisa procurar o resto dos policiais. Eles estão dando um tempo agora. Muito bem, irmãozinho. Merle não perdia a oportunidade de elogiar o irmão, e seu sorriso se alargou. Dawn soltou um suspiro de alívio. Pelo menos ela se sentiu confortada pelo fato de que aquele grupo militar não pretendia matá-los por causa do erro deles. Mas sabendo que não conseguiria resolver nada com aquelas pessoas, ela imediatamente se voltou para Jason. Compreendendo a situação, Dawn perguntou, Senhor, o que acontece agora? Deixe-me dizer, esta situação é ruim para nós dois. Por que seu pessoal invadiu o hospital? Jason não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para Lacari, que jazia inconsciente no chão. Então, levantou-se e fixou o olhar em Lawson, que estava por perto. Caminhou até Dawn e estalou os nós dos dedos. Ao ver que todos haviam ficado em silêncio, Jason sorriu e disse, vou lhes dizer o que acontece agora. Vocês vão abaixar as armas e eu vou deixar essa discussão de lado. Assim, nenhum de vocês terá na sua ficha que apontou uma arma para o general do lugar para onde estão prestes a ser enviados. Cada palavra de Jason deixava os policiais cada vez mais amedrontados. Trocaram olhares silenciosos e começaram a abaixar as armas.
Se os militares estivessem realmente chegando ali, não tinham escolha a não ser apoiá-los. E se resistissem em uma situação como aquela, certamente seriam mortos. Assim que viu os policiais abaixarem as armas, Bob se adiantou e recolheu todas. Jason, observando, olhou para Dawn e disse: "Você não é má pessoa. É sério. Você fez muito para manter este lugar seguro. Deixe que eu cuido disso de agora em diante." Dawn, ouvindo as palavras de Jason, olhou ao redor. Ao ver que todos haviam se rendido, ela baixou lentamente a arma e a entregou a Bob. "Eu não quero ser a causadora de problemas. Se o seu pessoal vai ficar aqui, espero que você ajude a todos." Embora estivesse assustada, as palavras anteriores de Jason finalmente a convenceram. O exército estava retomando a cidade de Atlanta. Se o homem que se dizia comandante lhe causasse problemas, não haveria para onde correr. Se ela recuasse agora, pelo menos ainda estaria no controle da própria segurança. Então ela olhou para todos e suspirou. "Merle, leve todos os policiais sob custódia e deixe-os prontos para serem avaliados pela equipe que está a caminho", disse Jason antes de se virar para seu grupo. "Agora, vamos reunir todos os sobreviventes neste hospital e explicar o que vai acontecer a seguir." Compreendendo as palavras de Jason, Daryl assentiu e se afastou com alguns de seu grupo. Em vez de esperar enquanto os policiais eram presos, era melhor reunir os sobreviventes e explicar a situação. Aquele policial aparentemente tentou estuprá-la. "Se algum de vocês cometeu crimes tão graves, não precisamos de pessoas como você em nossa comunidade." Depois de dizer isso, Jason caminhou até onde os sobreviventes estavam reunidos. Com a ajuda de Shepard, todos se reuniram rapidamente. "O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Eles são militares?" Jason não queria perder tempo, então, diante da multidão, bateu palmas ruidosamente e disse: "Sei que vocês estão todos confusos agora. Será que os militares são mesmo confiáveis hoje em dia? Deixe-me dizer uma coisa: meu povo e eu ainda lutamos pelo futuro da humanidade. Desde que o caos começou, há um ano, todos nós estamos perdidos, especialmente os altos escalões das Forças Armadas, que administraram a situação completamente mal." Todos ouviam atentamente as palavras de Jason. Agora que não havia nenhum policial à vista, sentiam-se mais calmos e não conseguiam deixar de sonhar com um novo futuro fora daquele hospital. Jason fez uma pausa e disse: "Não estou pedindo que confiem em mim, mas que confiem nas minhas ações futuras. Todos vocês serão transferidos para uma base a cerca de 5 quilômetros daqui. Meu pessoal já está se aproximando deste hospital. Eu vi em primeira mão a brutalidade que a polícia cometeu. Posso garantir que eles serão julgados por seus crimes, e muitos de vocês nunca mais verão seus rostos. Vocês poderão trabalhar em áreas que gostam sem arriscar suas vidas. Só posso dizer que cheguei um pouco atrasado. Em nome do exército e dos meus soldados, lamento não termos conseguido protegê-los. Mas a partir deste momento, vocês estarão seguros sob a nossa proteção." Todos ouviram as palavras sinceras de Jason em meio a lágrimas. Alguns de seus companheiros o olharam com expressões de surpresa. Ninguém esperava que ele tocasse tantos corações com apenas algumas palavras. Merle, parada em um canto, olhou para os policiais, passou um dedo pela garganta e sussurrou com um sorriso: "A maioria deles estará a 2 metros de profundidade." Daryl olhou para as pessoas chorando e sentiu algo estranho. "Você definitivamente vivenciou coisas novas ao acompanhar Jason em sua missão para salvar o mundo." "Senhor, os reforços chegaram." Naquele momento, John Seda entrou, seguido por um homem e vários soldados em uniforme padrão. "Comandante, sou o capitão do Esquadrão A1, enviado pelo líder Shane. Aguardo suas ordens. Você chegou na hora perfeita." Capítulo 135 Um novo ponto de apoio. Deixando de lado um relatório que Shane havia escrito e enviado através do capitão do Esquadrão A1, Jason assentiu para indicar que estava ciente. Após um momento de silêncio, ele abordou o que precisava ser feito com as pessoas naquele lugar. "Capitão, os civis aqui terão que ser enviados de volta para a base, junto com os policiais que estão atualmente presos." "O que devemos fazer com a polícia, senhor?" perguntou o capitão com um olhar um tanto intenso. Depois da lição que Shane lhes dera, ele sabia que todos naquele lugar eram considerados inimigos até passarem nos testes obrigatórios. "Bem, deixe-me pensar." Ao ouvir a pergunta do capitão, Jason ponderou por um momento e então disse: "Esperamos que a coleta de informações sobre o que está acontecendo aqui demore um pouco. Mas algumas pessoas são sinalizadas como perfil vermelho. Os policiais seriam enviados para o programa de treinamento. Todos teriam que se formar no programa antes de terem a esperança de retornar à vida normal. Todos eram sobreviventes, alguns haviam se aproveitado da situação, mas precisavam estar em condições de seguir ordens." Jason não precisava de policiais assustados, sobreviventes temerosos ou pessoas fingindo saber usar armas. O que ele precisava eram de soldados, guerreiros preparados para enfrentar qualquer situação difícil que o novo mundo pudesse lhes impor. "Eles serão enviados para o programa de treinamento?" perguntou o capitão, querendo estar totalmente informado antes de agir. Ao ouvir as palavras do capitão, Jason levantou a mão para verificar as horas e percebeu que era o momento perfeito para começar a implementar os próximos planos. Ele estava prestes a dar instruções ao capitão do esquadrão quando um grito furioso veio da sala onde os policiais estavam detidos. "Eu sabia. Eles iam nos matar. Foi burrice abaixarmos as armas. Fiquem quietos. Eles são militares e não tínhamos chance de resistir. Ninguém quer continuar vivendo nessa bolha falsa. Precisamos todos seguir em frente e aceitar que não estamos mais no controle." "Cala a boca, vadia."
Você se juntou a eles e ainda está algemada. Parem de discutir. Lawson então falou, tentando encerrar a discussão. A discussão barulhenta fez com que todos se calassem e olhassem para a fonte da comoção. Jason franziu a testa e olhou para Merle, que estava à distância, fazendo sinal para que ele resolvesse o problema. Merle sorriu e entrou na sala. Depois de fechar a porta, gritou com a voz rouca e logo depois toda a discussão cessou. Jason suspirou de cansaço. Aquela cena era realmente irritante. Certo, não liguem para esse barulho. Meu amigo Merle está apenas fazendo uma massagem em um dos policiais para ajudar a relaxar os músculos. Todos os olhares se voltaram para Jason. Daryl até balançou a cabeça ao ouvir o que seu irmão supostamente estava fazendo naquela sala. Então Jason se virou novamente para o capitão do Esquadrão A1 para continuar explicando o que precisava ser feito. Certo, vamos continuar, disse Jason, desviando o olhar. Os policiais serão enviados para o programa de treinamento após as avaliações. Merle tem a lista dos policiais. Mudando de assunto, precisamos nos concentrar em limpar completamente este hospital depois de isolar adequadamente a área ao redor. Vocês estão planejando montar um posto avançado neste hospital? Perguntou o capitão do Esquadrão A1, visivelmente surpreso com o plano do comandante. Isso foi inesperado. Ele inicialmente pensou que iriam apenas evacuar o hospital, mas pelas palavras de Jason, ele planejava tomar o controle da área ao redor. Sim, este hospital é o maior da Geórgia e pode ser muito útil para o crescimento da nossa comunidade. Possui muitos equipamentos médicos, mas carece de segurança. Teremos que limpar os prédios próximos e isolar a área, reunir os veículos e, em seguida, limpar completamente as ruas para evitar infecções. Entendido, senhor. Eu, líder do Esquadrão A1, garantirei que suas ordens sejam cumpridas. Temos 105 homens prontos para fornecer o apoio necessário. Entrarei em contato com a base central para informá-lo sobre este novo posto avançado. Por enquanto, cumpriremos as primeiras ordens e enviaremos os sobreviventes para o abrigo mais próximo. Obrigado pelos seus esforços, capitão. Após obter a resposta que queria, Jason expressou sua gratidão novamente e fez sinal para Daryl se juntar a ele. Mesmo sendo cedo, os próximos passos precisavam ser resolvidos. De volta ao trailer modificado, Jason não precisava mais se preocupar com as pessoas no hospital. Antes de tudo, a única razão pela qual ele estava lá era porque não queria que nada desse errado. Ele poderia facilmente ter ordenado uma equipe especial para assumir o hospital, mas queria ganhar experiência e encontrar pessoas especiais. Pelo menos na história original, todos eles eram muito importantes para seus planos e para o crescimento de sua comunidade. Com as ferramentas necessárias e colocando esses indivíduos como líderes em diferentes lugares, ele conseguiu desenvolver assentamentos fortes, como o que estava se formando no Instituto de Tecnologia da Geórgia. Shane, em suma, estava à frente de seu tempo. Alguns podem tê-lo considerado louco, mas aquele homem estava pronto para qualquer coisa nas 2 primeiras temporadas do drama original. Então, o que Jason fez foi dar-lhe asas, confiando-lhe a responsabilidade de proteger um abrigo sozinho. Se ele o tivesse deixado com Rick, poderia ter havido anomalias que ainda não haviam ocorrido, e além disso, fazer isso significaria perder um bom líder com habilidade suficiente para administrar um abrigo de forma independente. Depois de escrever tanto de uma vez, Jason respirou fundo e esfregou as mãos doloridas. Tudo o que podia fazer agora era pensar. Se houvesse alguma omissão, ele teria que esperar até mais tarde para adicionar gradualmente as anomalias ao longo do caminho, como, por exemplo, sair de Atlanta. Ele poderia ir para outro estado, mas o que precisava era de transporte rápido. Então teria que ir para uma base militar e torcer para encontrar muitos recursos abandonados ou soldados desesperados. Daryl, o que você acha da expansão da nossa comunidade? Muitas pessoas nos abrigos te admiram, mas ainda me pergunto se você algum dia conseguirá uma esposa, disse Jason, deixando o caderno de ideias de lado e olhando para Daryl, que estava limpando sua besta. Eu não me importo, e não estou procurando uma esposa. Daryl respondeu, levantando o olhar. Bem, estou pensando em adotar um gato. Um companheiro felino seria muito reconfortante. Você não gosta de gatos? Jason não se importou com as poucas palavras de Daryl. Ele apenas se recostou em um longo banco dentro do trailer e conversou sem se importar. Se eu encontrar um gato, eu o trago para que possamos comê-lo, disse Daryl, olhando de soslaio para Jason. Carne de gato tem um gosto ruim. Espera, quero dizer, tem um gosto ruim porque é carne de gato. Eu nunca comi carne de gato. Tanto faz, disse Daryl casualmente. Capítulo 136 Doce Branco. Estádio Bob Dodd. A apenas 5 minutos do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Havia muita atividade na área, pois Shane estava trabalhando há algum tempo em planos que apenas os dois haviam estudado. Depois que Jason deixou o abrigo, ele confiou a Shane uma tarefa muito especial, cujo significado pouquíssimas pessoas realmente entendiam. Envolvia capturar errantes, sim, capturá-los como Herschel fazia antigamente, e armazená-los em recipientes. Nesse momento, contêineres cheios de caminhantes estavam sendo colocados no grande estádio. Não era para salvá-los ou para fins de pesquisa. Esses contêineres secretos eram chamados de doces brancos, e eram uma das armas especiais da comunidade SCT.
Jason teve a ideia maluca de selecionar caminhantes inteligentes e trancá-los em contêineres para serem usados como armas no futuro. Você consegue imaginar centenas de caminhantes saindo de um contêiner que cai do céu diretamente em uma base inimiga? Apenas alguns contêineres seriam suficientes para destruir uma base inteira. Jason chegou a considerar, junto com Shane, um método rápido para destruir a base central para onde Rick está liderando. Por isso, defesas antiaéreas teriam que ser consideradas posteriormente. Às vezes, Shane achava que essas medidas eram desnecessárias, mas não acreditava mais nisso. Desde que uma comunidade os atacou com mais de 70 indivíduos armados, que garantias havia de que não havia outras comunidades como a deles em outros lugares? Naquela época, a comida estava começando a escassear. Felizmente, havia muitas áreas onde era possível plantar alimentos para sustentar a população, e os métodos de cultivo eram sólidos. Mas esse não era o caso em outras bases. Por exemplo, a comunidade do governador não tinha produção própria de alimentos, e essa era uma das razões pelas quais eles recorriam ao roubo. Entendeu-se que a prisão estava expandindo seu segundo muro de proteção, 4 vezes maior que o anterior, o que permitiria aumentar o cultivo de hortaliças. Além disso, aumentaria a capacidade populacional, e estima-se que a base central possa acomodar até 50 mil pessoas. Esses números variam, mas desde que Shane começou a se expandir nesta parte da Geórgia, o número de pessoas cresceu exponencialmente. Agora, mais de 3 mil refugiados são enviados para a base em Atlanta para treinamento. Muitos foram enviados de volta à base central para aumentar a força de trabalho necessária para a construção de muros, estruturas, torres de vigia e plantações. A base central era uma das maiores produtoras de alimentos e considerada o futuro de toda a comunidade, por isso precisava de muito mais pessoas e segurança. Tudo isso garantiu que no futuro, todos na comunidade tivessem um emprego útil e necessário, de modo que ninguém perdesse tempo. Até os idosos ajudavam, alguns tinham conhecimento para compartilhar, enquanto outros cuidavam das crianças para que os adultos pudessem trabalhar. Esses planos de expansão foram cuidadosamente preparados por vários arquitetos. Jason tinha apenas um pedido, que a base central fosse forte o suficiente para resistir a centenas de milhares de ataques de zumbis sem problemas, e que cada tentativa de ataque fosse reprimida com operações de contenção. A eletricidade também era um pilar crucial a ser mantido. Com os recursos ilimitados vindos da cidade, a base central estava assumindo uma aparência muito sofisticada. É claro que Shane estava ciente de tudo o que acontecia na comunidade. Liderando pessoalmente essas operações, tudo estava progredindo sem problemas. Líder Shane. Relatório do comandante-geral. O esquadrão A1 chegou ao hospital em segurança e está retornando à base. Ao ouvir isso, Shane estreitou os olhos e fez um gesto para que o soldado se aproximasse. Ele observava como os contêineres dos caminhantes estavam sendo posicionados no centro do estádio. Ele estava preocupado com a possibilidade de algo dar errado, mas felizmente isso não aconteceu. Qual é a situação? Senhor, sob as ordens do comandante, estabeleceremos uma base de apoio no hospital onde estava aquele grupo de sobreviventes. Analisamos o local e não é muito longe, então é ideal usá-lo como nosso centro médico. Diante do vasto campo verde, Shane assentiu ao ouvir isso. Há algum tempo, ele se preocupava com o que fazer se um grande número de pessoas adoecesse devido a infecções ou outras doenças contagiosas. O hospital que Jason havia contatado não ficava longe a apenas 8 minutos da universidade, então era apenas uma questão de tempo até que eles tomassem conta do local. Agora que os muros ao redor da universidade estavam quase prontos, mudar-se para aquela área não era mais um problema. O terreno da universidade agora estava no mesmo nível da base central, com a mesma resistência e torres de vigia da prisão. A construção já estava em andamento há muito tempo e já havia sido concluída. As ruas ao redor da universidade haviam sido limpas de pedestres e isoladas com cercas de arame. Dessa forma, pouquíssimos pedestres conseguiam entrar na zona segura. Por enquanto, prédios e fábricas, além de outras escolas e universidades, também estavam sendo limpos, enquanto o outro grupo se concentrava em plantações, fabricação de armas, munição e trajes de combate. Certo, então organize um grupo avançado para limpar e cercar a área ao redor do prédio. Shane saiu do local entusiasmado. Afinal, a tarefa ali estava concluída. Embora as ideias de expansão e garantia de um dos maiores hospitais da Geórgia fossem promissoras, muitas coisas ainda precisavam ser confirmadas antes que a operação pudesse prosseguir. Capítulo 137 Pensamentos na estrada. 3 dias se passaram desde que o hospital foi tomado como ponto de apoio, aproximando-se do abrigo ao norte de Atlanta. Durante esse tempo, o grupo de Jason não só ajudou o esquadrão A1 a limpar as ruas ao redor do hospital e a proteger o local, como também limpou alguns prédios próximos. Os policiais, por outro lado, eram enviados para uma prisão especial, onde seriam avaliados e classificados em diferentes tipos, de acordo com seus crimes e utilidade. Por enquanto, os postos avançados não eram abrigos, mas sim pontos de apoio para explorar e receber refugiados quando chegasse a hora. Shane estava estabelecendo vários postos avançados, alguns em fábricas especiais e outros em prédios importantes para manter informações atualizadas sobre o que estava acontecendo ao redor do abrigo. Jason também decidiu levar um caminhão-tanque para poder viajar longas distâncias por terra.
Se quisesse encontrar pessoas especiais e eliminar inimigos problemáticos, além de treinar indivíduos importantes, não havia maneira melhor do que fazer isso na estrada. Com gasolina suficiente, Jason não estava preocupado em encontrar combustível ao longo do caminho, embora eles sempre aproveitassem qualquer oportunidade que surgisse. Depois que o grupo de Jason vivenciou a vida dentro do hospital, sua perspectiva sobre as pessoas mudou. Eles aprenderam a não se deixar enganar por meras palavras ou aparências. Por ora, era hora de ajustar o curso do destino enquanto pensavam no que os esperava. Naquele momento, Jason estava sentado no sofá, escrevendo em seu caderno. O resto do grupo jogava um jogo de tabuleiro sem graça. O pobre Glenn já havia perdido várias rodadas e não tinha mais nada a oferecer. Vale mencionar que eles estavam apostando com doces que haviam coletado durante as paradas ao longo do caminho. Vendo que Glenn não tinha mais nada, ele tentou encontrar uma desculpa para desistir, mas Daryl manteve no lugar à força. Glenn, se você desistir do jogo agora, eu vou te dar uma surra. Tenho certeza de que você tem o doce enfiado nas bolas, só precisamos procurá-lo, disse Merle com um sorriso, olhando para Glenn. Maggie, por sua vez, sentou-se ao lado dele com uma expressão divertida. Ela não pôde deixar de notar como Glenn havia perdido tudo pouco antes de quase ganhar tudo. Jason assistiu a essa cena aconchegante com um sorriso irônico, mas não teve tempo para se distrair. Ele estava pensando nos próximos passos. Lidar com a polícia no hospital tinha sido surpreendentemente fácil. Originalmente, Jason planejara trocar tiros com aquelas pessoas, mas não esperava que se rendessem, então as coisas acabaram muito melhor do que o previsto. No momento, Atlanta estava livre de grupos que pudessem ameaçar o crescimento de sua organização. Jason buscava líderes natos para fortalecer rapidamente sua equipe. Nos anos seguintes, sem dúvida, uma comunidade específica acabaria batendo a porta e quando isso acontecesse, Jason queria ter um grande território e pelo menos 100.000 pessoas em sua comunidade. Em comparação com outras comunidades, Jason almejava algo em outro nível. Uma comunidade unida, pronta para qualquer coisa a qualquer momento. Na verdade, a história contada nesta narrativa é muito simples. O enredo, além do final, mostra como diferentes pessoas crescem e como as mudanças nelas as levam a tomar decisões boas ou ruins. Algumas se tornam letais, outras perigosas, e muitas não podem mais ser consideradas humanas. Um exemplo de comunidade que precisa ser resolvida o mais rápido possível é a Terminus. Originalmente, Terminus era um abrigo que oferecia apoio a sobreviventes, mas depois descobriram sua verdade sombria. Hoje em dia, a coisa mais idiota que você pode fazer é confiar nas pessoas. O ideal é levar os relacionamentos com calma. Nem vamos falar de canibalismo. Terminus teve um fim terrível nas mãos do grupo de Rick, não é à toa que o chamam de destruidor de comunidades, sejam elas aliadas ou inimigas. A observação também é crucial. Pequenos detalhes podem lhe dar pistas sobre o que está acontecendo no local em que você está. Por exemplo, no hospital, quando Jason encontrou aquela mulher com hematomas e ferimentos no rosto. Quem em um abrigo supostamente seguro estaria tão gravemente ferido? Claramente, ela havia sofrido abuso. A atitude falsa da polícia e de outros era um sinal de que algo estava errado. Ainda pensando no que vem a seguir? Pare de se torturar. Qual é a pressa? Ao ver Jason sentado em silêncio, Merle virou a cabeça e o encarou com uma expressão um tanto séria. Sabia que Jason era um bom líder, mas achava que ele se preocupava demais com o futuro, sempre buscando caminhos diferentes para evitar erros. De repente, a voz de Daryl veio do lado. Vocês dois estão em um relacionamento? Que surpresa! Eu ganhei. Depois de vencer a última rodada, Daryl pegou os doces e caminhou em direção à traseira do trailer modificado. Sua motocicleta estava pendurada na traseira do caminhão, e ele planejava descansar um pouco agora. Jason, por outro lado, continuava pensando em quanto tempo levaria para lidar com o povo de Terminus. Afinal, ele não tinha certeza se eles já haviam se voltado para o canibalismo, mas ele não tinha intenção de ignorar aquele grupo. No entanto, considerando que Terminus talvez ainda não tivesse se tornado um assentamento canibal, Jason agora queria eliminar os inimigos ao redor da prisão e por toda a Geórgia. Ele não queria surpresas no futuro e esperava que as coisas se desenvolvessem silenciosamente. Quanto aos outros, Jason sabia que precisava esperar um pouco mais antes de encontrá-los e determinar se representariam uma ameaça aos seus planos. Nesse caso, a melhor opção era continuar explorando enquanto as bases se desenvolviam. Depois retornar e se concentrar em Terminus antes de decidir se encontraria com Abraham e os outros. Dessa forma, ele poderia aproveitar ao máximo seu tempo e talvez até mesmo reunir uma comunidade poderosa antes do previsto. O próximo passo, já em andamento, era expandir a base e, em seguida, ir para bases militares para coletar recursos. Jason sabia que mesmo que não estivesse presente, a base continuaria a crescer sem problemas. Pensando no que estava por vir, Jason finalmente levantou a cabeça do caderno, olhou para as pessoas que ainda jogavam o jogo de tabuleiro e então falou: Escutem, eu considerei cuidadosamente nossos próximos passos. Ao ouvir as palavras de Jason, todos pararam o que estavam fazendo e viraram a cabeça para olhá-lo. Jason se levantou e apontou para um mapa atualizado em tempo real do território da comunidade do SCT. Havia pontos de interrogação em algumas áreas com anotações importantes. Você se lembra daqueles idosos que acolhemos? Aqueles de quem você cuidou, Bob. Ao ver todos assentirem, Jason apontou para um ponto no mapa e disse: Aquele casal de idosos me contou sobre um lugar aqui. Disseram que havia um abrigo chamado Alexandria, criado por um ex-oficial, e que abriga um grande número de sobreviventes.
Eles mencionaram que a construção estava sendo feita em uma área residencial fechada. Se formos até lá, é provável que encontremos sobreviventes e informações valiosas. Sugiro que seja importante ir até lá e coletar informações. Se conseguirmos contato com essa comunidade, seria fácil estabelecer um ponto de apoio de lá e explorar os arredores. Michonne perguntou com alguma hesitação. Por que ir para a Virgínia primeiro? Não deveríamos explorar a Geórgia primeiro? Jason balançou a cabeça ao ouvir as palavras dela e respondeu. Atlanta está nas mãos de Sam, Shane e Rick. Eles são mais do que capazes de assumir o controle da cidade sem muita dificuldade. Avançaremos lentamente e é apenas uma questão de tempo até que a cidade pertença à nossa comunidade. Temos outras tarefas. Precisamos procurar abrigos que possamos apoiar em troca de sua lealdade à nossa comunidade. E também precisamos encontrar o abrigo do Noah. Depois disso viajaremos para lugares diferentes. Capítulo 138 Propriedades Shireville. Depois de ouvir a explicação de Jason, todos gradualmente tiveram uma ideia geral dos planos futuros. Naquele momento uma ideia surgiu na mente de Jason. Ele pensou na comunidade de Noah. Ainda havia muito tempo antes que as pessoas descobrissem que a comunidade de Shireville Estates havia sido destruída. Quando chegassem a Richmond, havia uma chance de os moradores ainda estarem vivos. Será que ele conseguiria testemunhar a morte deles e impedir que isso acontecesse, garantindo um lugar naquele refúgio? Jason ansiava por esse momento. No momento, o grupo deles era muito pequeno, mas ele sabia que viagens de longa distância não eram adequadas para grandes números de pessoas. Então, naturalmente, ao longo da jornada para longe de seu próprio território, eles poderiam acolher aqueles que encontrassem e estabelecê-los em Shireville Estates, aumentando assim seus números na Virgínia. Caso contrário, Jason tinha certeza de que teriam dificuldades, sendo tão poucos. Mesmo que seu grupo incluísse 4 soldados e sobreviventes capazes, como os irmãos Dixon e o Forte Tireese, eles ainda não passavam de 15 pessoas. Minha comunidade fica nos arredores de Richmond, Virgínia. É onde minha família deveria estar, tenho certeza disso, disse Noah, nervoso. Fazia cerca de meio ano desde que ele deixara a família com o pai para procurar o tio, então ele realmente não fazia ideia do que poderia ter acontecido desde então. Está tudo bem, Noah, eu entendo. George, defina a rota para Richmond. Vamos para Richmond. Muitos no grupo que se divertiam na estrada levantaram as mãos e gritaram. Claro, Carlos era o líder dessas palhaçadas. Não consigo nem dormir. Daryl murmurou, o canto da boca levemente levantado em divertimento. Todos no grupo apoiaram a ideia de Jason, buscar informações e, se possível, salvar sobreviventes ao longo do caminho. 3 dias depois, nos arredores de Richmond, Virgínia, um comboio de 4 veículos parou lentamente na orla de uma floresta e o grupo saiu dos carros. Desde o início da viagem, o grupo de Jason havia parado em vários lugares e até encontrado um velho chamado Harry e seu neto. Os dois estavam viajando em busca de um lugar seguro antes de serem acolhidos pelo grupo. Durante esse tempo, a viagem foi quase ininterrupta. Afinal, Jason não queria perder muito tempo com a viagem. Ele não tinha muito tempo para seus planos. Ao avistar a área, Jason segurou sua M4 e saiu do trailer modificado. Virou-se e disse, pessoal, peguem suas armas. Agora não é hora de aço frio nem de cochilar. Sasha e Carlos, fiquem para trás e protejam nossos veículos. Vamos, Noah. Mostre o caminho. Não demorou muito para que um grupo de pessoas passasse pela floresta e depois pelo círculo externo de cerca de arame farpado ao redor do abrigo enroladas em troncos, até chegarem à borda da floresta. Noah, pelo que você se lembra, há alguma torre de vigia ou posto avançado por aqui? Jason olhou para as muralhas não muito distantes. Se houvesse pessoas guardando o perímetro, seria mais seguro não se aproximar diretamente. Ao ouvir isso, Noé pensou com cuidado. Olhando para frente, avistou uma torre não muito alta e assentiu. Só há uma torre, e fica perto do portão da frente. Glenn, segurando uma arma, olhou para frente e confirmou que havia de fato uma torre não tão alta. Então, virou-se para Jason para verificar as palavras de Noah. É mais seguro passar pelo portão principal. Eles não atacarão se reconhecerem Noah. Desta vez, Daryl segurava um fuzil de assalto. Se encontrassem algo agora, não seriam errantes. Seguindo sua sugestão, cerca de 1 dúzia de pessoas armadas seguiram em direção à entrada da comunidade de Shireville Estates. Era possível avistar vegetação ao redor da área, e algumas estruturas eram visíveis dentro dos muros. Jason queria explorar o perímetro primeiro, mas acabou decidindo ir direto para o portão. As paredes eram de metal e cercavam toda a área. Noé foi o primeiro a correr em direção ao portão. Ao ver a entrada familiar, não conseguiu conter as lágrimas, com um sorriso alegre se espalhando pelo rosto. Ele finalmente chegou em casa. Merle se aproximou e olhou para as paredes de tijolos vermelhos cobertas por chapas de metal à sua frente. Olhando para o emocionado Noah, disse, ei, amigo, essa porcaria de parede, aquela que eu conseguia derrubar com a minha força incrível, é a grande muralha que você mencionou?
Glenn e os outros também se aproximaram, sorrindo da zombaria de Merle. Eles haviam imaginado uma parede como a da base central da prisão, enquanto Noah, agora parado em frente a ela, parecia envergonhado. Ele havia passado dias se gabando de quão impressionante era a parede de seu refúgio, e agora o sarcasmo de Merle o deixava constrangido. Pelo amor de Deus, quantas balas calibre .50 essa chapa de metal aguenta? Ignorando as palavras de Merle, Noah caminhou até o portão, prestes a bater, quando passos altos ecoaram de dentro do pátio, e uma voz chamou de trás da porta. Quem está aí? Noah gritou animadamente, sou eu. Noah, voltei. Noah, perguntou a voz, incrédula, e então a porta se abriu. Um homem corpulento saiu segurando uma espingarda. Ao ver Noah, reconheceu-o imediatamente e abriu um largo sorriso. Noah, é mesmo você? Graças a Deus, é um milagre. O homem correu e abraçou Noah com força. Suas palavras eram repletas de choque e alegria genuínos. Depois de um tempo, ele se acalmou e olhou para Noah. Diga-me, onde está seu pai? Você encontrou seu tio? E quem são todas essas pessoas? Esta é uma grande família negra, meu amigo. T-Dog, quem sabe você encontra sua avó muito perdida aqui? Merle se virou para T-Dog e sorriu. Ah, qual é? Eu te disse que não tenho família. E além disso, nem todos os negros são parentes. Mas, eu entendo o que você quer dizer. T-Dog ficou confuso com o comentário. Ah, que absurdo. Nesse momento, o homem que abraçava Noah olhou de soslaio para o grupo de Jason e finalmente pousou os olhos em Merle, que o encarou de volta e mostrou a língua. Preocupado que o homem pudesse ofender alguém, Noah rapidamente os apresentou. Este é Ravi Kapoor. Ele ficou para trás para guardar nosso abrigo quando meu pai e eu saímos para encontrar meu tio. Senhor Ravi, estes são alguns soldados que me resgataram em Atlanta e me ajudaram a chegar aqui em segurança. Noah então apresentou Jason e os outros, um por um, a Ravi. Quando Ravi soube que eram militares e que Jason era o líder, pareceu surpreso. Meu Deus, que surpresa ter soldados aqui. Em nome de Shireville Stats, dou-lhes as boas-vindas. Após uma breve saudação, o grupo entrou no assentamento. Jason observou o local discretamente. Percebeu que a área era grande, mas não havia muitos sobreviventes, e apenas uma pessoa guardava o assentamento em uma simples torre de vigia perto do portão, exatamente como Noé havia dito. Alguns sobreviventes reconheceram Noé, mas a presença do grupo fortemente armado de Jason deixou muitos nervosos, e as pessoas começaram a se reunir. Jason pensou no tom de pânico de Ravi antes de abrir o portão e concluiu que aquele lugar provavelmente cairia em breve, assim como na história original. Ravi claramente sabia de algo, então Jason se aproximou dele para confirmar uma suspeita. Senhor, posso lhe perguntar uma coisa? Ravi Kapoor, que estava conversando com Noah, pareceu surpreso, mas então sorriu, assentiu e disse, claro, senhor Jason. E por favor, me chame de Ravi. Tudo bem, Ravi. Logo antes de abrir o portão, você pareceu um pouco nervoso. Aconteceu alguma coisa antes de chegarmos? Ravi não respondeu imediatamente, mas sua expressão tornou-se indecifrável. Apontou para uma casa próxima e disse, vamos conversar lá dentro. Olhando para a casa, Jason não pôde deixar de olhar para Therese atrás de si. Aquela era a casa onde este grande homem havia sido mordido na linha do tempo original. Naquele momento, Therese estava à beira da morte, uma das mortes mais épicas daquela época. Um homem gentil e forte, com uma liderança nata e um coração generoso. Therese não percebeu o olhar de Jason. Ele estava conversando com Bob, sorrindo, aparentemente de bom humor. Merle, volte para o comboio com Therese. Parece que há corvos na floresta, disse Jason, assentindo levemente. Que sorte! Eu queria ver esta grande cidade do nosso amigo Noah. Merle resmungou, depois olhou para Bob e Therese, que rapidamente o seguiram de volta aos veículos do lado de fora do assentamento. Jason sorriu. Sentia-se inquieto, e parecia que haviam chegado antes da destruição do refúgio. Percebendo isso, compreendeu que fora um erro deixar Sasha e Carlos sozinhos, com apenas uma criança e um velho. Por isso, enviou reforços. Daryl olhou para Jason, e então todos entraram na casa para conversar. John e George não entraram, ficaram do lado de fora observando os sobreviventes e distribuindo doces para as crianças. Assim que o resto do grupo entrou na casa, eles viram uma mulher mais ou menos da idade de Ravi Kapoor empacotando algumas coisas. Ela pareceu surpresa. Então Noah apresentou o grupo de Jason mais uma vez e disse que precisava ir procurar seus irmãos. Capítulo 139 Os Lobos. C. O grupo ao lado de Jason olhou para Ravi com expressões um tanto confusas. Alguns não entenderam muito bem o que ele queria dizer. Ravi assentiu ao notar as dúvidas dos outros. Ele gesticulou em direção à testa e explicou. Bem aqui, a letra W foi esculpida como se tivesse sido feita com uma faca. Quando encontramos nossos companheiros desaparecidos, todos eles tinham essa marca na testa e pareciam ter sido espancados violentamente antes mesmo de morrerem. O que todos presumimos foi que eles haviam sido emboscados por bandidos, um grupo cruel os atacou. Felizmente, um dos agressores também morreu. Ao ouvir isso, Michonne não pôde deixar de perguntar. Você disse que alguém de fora do grupo morreu. Como seu povo conseguiu fazer isso sem conseguir escapar? Ao ouvir a pergunta, Ravi balançou a cabeça e apontou. Não temos muitas armas e das poucas que temos, apenas uma pessoa do grupo de catadores sai armada. Suponho que a pessoa que carregava a arma resistiu e conseguiu matar um dos agressores. Depois que Ravi terminou de falar, todos ficaram em silêncio.
Não faziam ideia de quem eram aquelas pessoas misteriosas ou quantas eram, o que gerou inquietação. Uma assinatura. Daryl murmurou roucamente. Uma assinatura. Glenn perguntou, confuso. Se todos os cadáveres e caminhantes têm um W esculpido na testa, significa que eles marcam tanto seus inimigos quanto seus próprios. Concluiu Daryl após pensar um pouco. Bem, encontrar aquele bando de lunáticos hoje em dia nunca é um bom sinal. Jason não se surpreendeu com os detalhes. Era óbvio quem estava por trás das marcas W nas vítimas. Sim, o infame grupo conhecido como os Lobos. Um bando selvagem de assassinos que havia perdido completamente a humanidade. Eles eram conhecidos por massacrar qualquer um que encontrassem, e seu lema era Lobos não longe. Foram eles que destruíram este mesmo abrigo. Sabia-se que eles atacavam qualquer um que cruzasse seu caminho. Acreditavam que os primeiros humanos descendiam de lobos. Os membros desse grupo interpretaram a ascensão dos mortos-vivos como um sinal de que o mundo estava retornando ao seu estado natural. Muito mais tarde, eles seriam os responsáveis por atacar a zona segura de Alexandria, onde muitos morreram, inclusive eles próprios. E muito antes disso, foram eles que destruíram o próprio abrigo em que estavam agora. Isso podia ser visto na história original, onde suas marcas eram visíveis. E quando eles fugiram desta comunidade depois que Tyrese foi mordido, eles encontraram um zumbi com um W na testa, o que deixou óbvio quem havia devastado o abrigo de Noah. Quanto ao momento do ataque, Jason não sabia muito sobre ele. Naquele momento, o tempo estava esfriando, e os errantes congelariam e se tornariam inofensivos lá fora. Então Jason não tinha certeza. Uma coisa era clara, agora que haviam feito contato com aquele grupo, os lobos poderiam aparecer a qualquer momento. Este lugar agora era perigoso. Embora Jason quisesse derrotar os lobos imediatamente, eles não tinham um local fixo, o que os tornava difíceis de rastrear. A melhor ideia que ele teve foi deixar o lugar com os moradores atuais. Mas havia um pequeno detalhe a considerar. Jason ainda não sabia o que essas pessoas pensavam, então era melhor descobrir antes de falar mais. Uma coisa era certa, se os lobos atacassem aquele abrigo, todos morreriam. Com isso em mente, Jason sabia que não podia perder tempo. Depois de fazer contato visual com Daryl, eles chegaram a um acordo. Jason ordenou que Merle levasse os veículos para o abrigo. O trailer modificado entrou lentamente no assentamento. Dessa forma, eles puderam proteger melhor o local e evitar que seus moradores ficassem expostos do lado de fora. Durante aqueles dias, eles também encontraram uma caravana em boas condições e um caminhão tipo ônibus, onde puderam armazenar uma quantidade muito maior de suprimentos após a remoção dos bancos traseiros. Depois que Jason cuidou da questão da segurança, Noah finalmente levou seus irmãos e sua mãe para a praça, onde eles se encontraram com Ravi. Olá, Sr. Jason. Sou a mãe do Noah. Obrigada por se dar ao trabalho de salvar meu filho e trazê-lo a este lugar, disse a mãe de Noah com os olhos marejados de lágrimas. Era evidente que a reunião familiar tinha sido incrível. A mãe de Noé abraçou Jason e expressou sua gratidão. As crianças menores, os irmãos mais novos de Noé, observavam de longe. Então, um deles perguntou, Jason, quantas pessoas ficarão para trás para guardar este lugar esta noite? Depois de ver os indivíduos armados andando pelo abrigo, Ravi Kapoor não pôde deixar de perguntar com uma expressão de dúvida. Quando Jason se virou, respondeu casualmente, meu pessoal e eu nos dividiremos em 2 grupos. Nos revezaremos na segurança em 2 turnos. Tantos assim? Ravi ficou um pouco surpreso. Tantos assim? Ao ouvir a pergunta, Jason ficou surpreso. Não era de se admirar que aquele lugar tivesse sido destruído. Pelo que vira, não era nem mais forte nem mais fraco que Alexandria, mas aquelas pessoas não resistiriam a um ataque de lobos, então ele disse. Alguns pontos deste lugar precisam de reparos. Quero que os braseiros sejam preenchidos com lenha e acesos para se manterem aquecidos a noite toda. A família de Ravi e Noah sorriu levemente, achando que o soldado estava sendo cauteloso demais. Eles viviam ali há muito tempo, com no máximo 2 guardas por vez. Nunca tiveram problemas antes, mas Jason só se importava com a segurança de todos. Por respeito, ninguém questionava suas decisões. Assim que a segurança foi montada, o grupo de Jason começou a preparar o jantar. Jason havia planejado inicialmente usar aquele lugar como base de operações, mas os lobos eram um problema real a ser considerado. O próximo passo era conversar com Ravi Kapoor sobre a evacuação e tentar fazê-la o mais rápido possível para evitar perdas desnecessárias. Naquela noite, a equipe de segurança organizada por Jason já estava em posição, patrulhando a comunidade. Depois de conversar com Daryl, todos entenderam o enorme risco que o local corria, então estavam bem preparados. Naquele exato momento, Ravi convocou os sobreviventes restantes para se reunirem na pequena igreja da comunidade. Depois de conversar com Jason, ele pretendia discutir alguns assuntos com todo o abrigo. Enquanto olhava para todos os rostos familiares reunidos, Ravi suspirou, com as emoções pesadas no peito. Ele amava aquele lugar tanto quanto todos os outros, e se não fosse pela situação atual, não teria tocado no assunto. Mas agora ele sabia que eles tinham uma oportunidade melhor, um futuro mais seguro e estável ao lado das pessoas que haviam chegado com Noé. Há algo importante que preciso contar a todos. Acredito que todos saibam que desde que o último grupo não retornou, nossos suprimentos de comida estão se esgotando rapidamente. Em poucos dias ficaremos sem comida. Nossos melhores catadores se foram e por enquanto, só temos comida para mais 3 ou 4 dias.
Quando todos ouviram isso, não ficaram surpresos, sabiam muito bem, e não precisavam que Ravi Kapoor lhes dissesse. Um homem se levantou e disse: Ravi, todos nós moramos juntos e já sabemos disso. Sabemos que não foi por isso que você convocou esta reunião com tanta urgência. Se não me engano, deve ser sobre o grupo que acabou de chegar, certo? Ravi assentiu sem negar. Ele não queria mentir para ninguém, então, já que o assunto já havia sido mencionado, falou diretamente. Você tem razão, meu amigo. Todos deveriam saber que Noah foi resgatado e cuidado por aqueles soldados até voltar para casa. Ele e eu podemos garantir que eles não são pessoas más. Então, eles nos ofereceram uma chance de segui-los para outro assentamento muito maior e mais seguro. Se deixarmos essa chance escapar, pode não haver outra. O que vocês acham? Depois que Ravi terminou de falar, as pessoas começaram a murmurar. Mais de uma dúzia delas tinha suas próprias ideias. Com o grupo reunido, ninguém conseguia convencer os outros de que sua opinião era correta. Ravi se aproximou da multidão e escutou. Depois de um tempo, muitas opiniões surgiram, cada uma diferente da outra. Uma delas era que Noah era jovem demais para julgar as pessoas e não era confiável para defender os militares. Outros acreditavam que partir com eles era a decisão certa. Esse grupo não parecia ruim. Um terceiro grupo não queria ir embora de jeito nenhum. Eram poucos os que tinham essa mentalidade, mas eles se mantiveram extremamente firmes em sua posição. Vendo o impasse, Ravi não teve escolha a não ser parar todos e reavaliar a situação. Escutem. Conversei com Jason e ouvi dizer que eles têm um grande abrigo em Atlanta. Claro, concordo em segui-los, mas essa é apenas a minha opinião pessoal. Em segundo lugar, levem em conta que eles são soldados armados e experientes. Seus grandes abrigos abrigam milhares de pessoas. Se eles têm um abrigo tão grande, por que não estão lá? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa estranha. Ravi olhou para a multidão e percebeu que estava perdendo o controle. Quando estava prestes a acalmar os ânimos, ouviu-se uma batida forte na porta da igreja. Capítulo 140 A decisão de suas vidas. Quem está aí? Ravi Kapoor ficou um pouco confuso, pois, de todas as pessoas esperadas para a reunião, todos já haviam chegado, exceto as crianças. Quem mais apareceria àquela hora? Suas dúvidas foram rapidamente dissipadas quando Jason entrou pela porta com um leve sorriso no rosto. Desde que a reunião começou, ele estava ouvindo as preocupações e opiniões de todos esses sobreviventes. Mesmo agora, ele se surpreendia ao ver que algumas pessoas não queriam deixar aquele lugar, e ele não conseguia deixar de sentir raiva por isso. Você vai morrer só por causa da sua teimosia? Jason sabia o que aconteceria com aquelas pessoas. Mesmo agora, ele estava arriscando não apenas a sua vida, mas também a de seus companheiros. Mas quando ouviu aquelas palavras de desconfiança e recusa em partir, ele pelo menos precisava desabafar para não se sentir culpado. Comandante Jason, aconteceu alguma coisa com a segurança? Por que está aqui? Ravi olhou para Jason enquanto a preocupação tomava conta de seus pensamentos. Naquele momento, todos pararam de falar e o encararam em silêncio. Jason olhou para todas as pessoas dentro da igreja. Caminhou até a frente sem hesitar, deu um tapinha gentil no ombro de Ravi e disse: Não, felizmente não aconteceu nada. Não precisa se preocupar, meu amigo. Depois de dizer isso, Jason olhou para todos e disse: Peço desculpas por bisbilhotar sua reunião privada. Mas graças a isso, agora entendo suas dúvidas, comentários e pontos de vista sobre o meu pessoal. Quando soube que todos estavam aqui, tive que vir, sem ser convidado, e ajudá-los a entender minhas verdadeiras intenções. O grupo reunido na igreja começou a balançar a cabeça ao ouvir Jason se desculpar. Independentemente de suas opiniões, eles não eram idiotas, e jamais se oporiam a um homem armado, especialmente um que estivesse sendo educado. Claro, as palavras que Jason acabará de dizer eram superficiais, e ele sinceramente não se importava com esses detalhes bobos, se realmente pensasse a respeito. Quando viu que todos haviam ficado em silêncio, sacou 2 pistolas da cintura. Quando viram Jason sacar suas armas antes que pudessem dizer qualquer coisa, congelaram e instintivamente se aproximaram. Todos olharam para suas armas horrorizados, incapazes de entender como as coisas haviam tomado um rumo tão repentino. Não, fiquem calmos. Estou sacando minha arma porque o que vou dizer está relacionado a este equipamento. Jason sorriu e continuou com a voz clara. Hoje é o primeiro dia do nosso grupo neste lugar. Nosso objetivo inicial era trazer nosso amigo Noah de volta para casa. Depois disso, seguiremos em direção ao nosso objetivo principal. Com suas palavras lentas e constantes, ele facilitou a conexão com o que realmente queria dizer. Após uma breve pausa, Jason continuou. Ouvi dizer que você não entende o propósito por trás da nossa boa vontade. Eu entendo. Mesmo se eu estivesse no seu lugar, estaria me perguntando a mesma coisa. Quem são esses palhaços bancando os heróis quando o mundo virou um inferno? Às vezes eu nem entendo, mas quando isso acontece, me apego a uma coisa clara que sei desde que descobri sobre os caminhantes: sobreviver. Sim, eu quero reconstruir a sociedade, e para o meu povo, isso não é mais um sonho distante. Hoje meu povo protege mais de 4.000 pessoas. Acho que não preciso explicar minhas intenções ao fazer este cordial convite para que me sigam. Enquanto perguntava, os olhos de Jason percorreram a multidão, e ninguém ousou falar. Agora, vou lhe perguntar diretamente. Você quer se juntar à comunidade SCT?
As palavras de Jason surpreenderam lentamente as pessoas na igreja. Ninguém esperava tal reviravolta, muito menos que ele se desse ao trabalho de explicar lentamente todas as suas dúvidas. Alguns então olharam para Ravi. Naquele momento, Ravi ficou genuinamente impressionado. Desde o início, ele apoiou a ideia de se juntar ao grupo de Jason. Ele tinha uma ótima impressão daquelas pessoas que salvaram Noah e demonstraram tanto respeito. Eles eram um grupo incrível, independentemente de serem militares. Entretanto, considerando todas as opiniões expressas na igreja há pouco, Ravi ainda perguntou a Jason, comandante Jason, para ser honesto. Estávamos discutindo exatamente esse tópico, então preciso fazer algumas perguntas em nome de todos. Claro que ouvi tudo o que você disse. Alguns de vocês são tolos o suficiente para querer ficar neste lugar abandonado pelo mundo. Vocês realmente acham que é seguro morar aqui? Para as famílias que não querem se mudar, vocês estão basicamente matando seus entes queridos. Ao dizer isso, Jason deu alguns passos à frente e entregou uma pistola a um homem. O homem não sabia o que fazer e instintivamente estendeu a mão. Jason não a soltou completamente, apenas pousou a pistola na mão do homem e disse: "Você mataria sua família?" "O quê?" O homem gaguejou quando ouviu a pergunta de Jason. "Não quero explicações." "Sim ou não, você mataria sua família?" O homem olhou para Ravi, que apenas assentiu para que ele respondesse honestamente. "Não, senhor. Isso é bom. Você claramente ama sua família. Agora você mataria sua família com esta arma?" Jason continuou fazendo a mesma pergunta para diferentes pessoas na igreja e quando todos pensavam que ele não iria parar, ele olhou seriamente para um homem em particular e perguntou: "Diga-me, meu amigo, você mataria sua família com esta arma? Você acha que eu tenho medo de você? Acha que me sinto ameaçado agora, como os outros?" O homem grisalho olhou para Jason enquanto um suor frio lhe escorria pelas costas. Os olhos de Jason ficaram frios, ele havia encontrado o teimoso do grupo. Então disse: "Se um grupo de pessoas entrasse neste abrigo, armado como nós, fingindo ser bom, e justamente quando vocês estão fazendo uma reunião sem sentido, sem nem mesmo definir suas prioridades, esse grupo reunisse as crianças em um só lugar e as tomasse como reféns. Consegue imaginar isso, meu amigo?" O clima na igreja ficou ainda mais sombrio depois de ouvir as palavras de Jason. Todos não conseguiam deixar de imaginar o grupo de Jason como os vilões daquela situação. Percebendo os pensamentos de todos, Jason sorriu e disse: "Vocês não têm ideia de como sobreviver, ou que tipo de pessoas estão lá fora agora. É só uma questão de tempo até que as mulheres deste abrigo sejam levadas, os homens mortos e as crianças também. Nenhum de vocês consegue entender o verdadeiro problema aqui, então vou falar um pouco mais sobre as perguntas que vocês têm. Todo ser humano tem valor hoje em dia. Trabalhem na minha comunidade e receberão comida. Todos podem contribuir com algo, e até os idosos têm muito a oferecer." Ravi olhou para Jason, que agora falava duras verdades sobre a realidade. Ele entendeu que ele próprio não tinha o tipo de caráter necessário, não era um líder, apenas um comunicador. Não podia forçar aquelas pessoas a tomar uma decisão. "Se você me seguir, protegerei seus irmãos, amigos e até seus cachorros. Se uma bala vier em sua direção, eu me colocarei na frente dela. E enquanto eu viver, prometo que você não passará fome." "Só isso, Ravi. Amanhã de manhã, quero saber logo quem vem conosco. Não posso ficar neste lugar por muito tempo." "Sim, senhor." Ravi assentiu e observou Jason sair da igreja. Naquele momento todos estavam perdidos em pensamentos, até mesmo as famílias que não queriam ir embora tinham expressões sérias no rosto. Jason não lhes deu a chance de fazer perguntas. Ele tinha acabado de dizer o que precisava, sem deixar nada na consciência. Se eles decidissem ficar, ele não lamentaria suas mortes. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.